Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 19 do livro de Isaías traz uma profecia contra o Egito, revelando tanto o juízo de Deus sobre a nação quanto a promessa de restauração futura. Esses versículos destacam a soberania do Senhor sobre todos os povos e seu propósito de conduzi-los ao reconhecimento da verdadeira fé. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Isaías 19 do livro de Isaías da Bíblia. Profecia sobre o Egito. Uma advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. 2 Incitarei egípcio contra egípcio. Cada um lutará contra seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. 3 Os egípcios ficarão desanimados, e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médiuns e os adivinhos. 4 Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles, anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. 5 As águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco. 6 Os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar-se, os juncos e as canas murcharão. 7 Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo o que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. 8 Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo, os que lançam redes na água desanimarão. 9 Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. 10 Os nobres ficarão deprimidos, e todos os assalariados ficarão abatidos. 11 Os líderes de Zoan não passam de insensatos, os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como, então, vocês podem dizer ao faraó, sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? 12 Onde estão agora os seus sábios? Que mostrem a vocês, se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos exércitos tem planejado contra o Egito. 13 Tornaram-se tolos os líderes de Zoan, e os de Mênfis são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. 14 O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. 15 Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. 16 Naquele dia, os egípcios serão como mulheres. Tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos exércitos, que se levantará contra eles. 17 Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado, por causa do plano do Senhor dos exércitos contra eles. 18 Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. 19 Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito e, em sua fronteira, um monumento ao Senhor. 20 Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. 21 Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e, naquele dia, eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal, farão votos ao Senhor e os cumprirão. 22 O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. 23 Naquele dia, haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos.
24 Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. 25 O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito sejam o Egito, meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Análise textual. O capítulo Isaías 19 é uma das profecias mais fortes do livro, porque mostra tanto o juízo quanto a restauração futura do Egito, uma nação historicamente poderosa e inimiga de Israel. Vamos por partes. Estrutura e significado de Isaías 19. Primeiro, o juízo sobre o Egito, versículos 1:15. Versículos 1:4. O Senhor é descrito cavalgando numa nuvem veloz, sinal de sua presença em juízo. Os ídolos egípcios tremem, e a própria nação é mergulhada em guerra civil, confusão e domínio de um rei cruel, possivelmente referência histórica a invasões estrangeiras, como a Síria ou a Pérsia. Versículo 5:10. O Egito, sustentado pelo rio Nilo, sofreria grande seca e ruína econômica. Agricultores, pescadores e tecelões, principais forças econômicas, ficariam sem sustento. Versículos 11 e 15. Os líderes e conselheiros do faraó são chamados de insensatos. A sabedoria egípcia, tão famosa, falharia, e eles seriam deixados em confusão espiritual, como bêbados que não conseguem andar em linha reta. Mensagem: o Egito, orgulhoso e autossuficiente, veria seu poder colapsar diante do Senhor. Nem economia, nem religião, nem sabedoria humana poderiam salvá-lo. Segundo, o temor do Senhor no Egito, versículos 16 e 17. O Egito seria tomado de medo diante da mão de Deus. Até Judá, antes visto como fraco, se tornaria motivo de pavor para os egípcios, não por sua força própria, mas porque o plano do Senhor dos Exércitos estava sobre eles. Mensagem: Deus reverteria a ordem natural. A nação aparentemente frágil, Judá, seria instrumento do temor divino para a nação poderosa, Egito. Terceiro, a restauração do Egito, versículos 18 e 25. Aqui há uma virada surpreendente, de juízo para salvação. Versículo 18. 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã, hebraico, e jurarão fidelidade ao Senhor. Isso aponta para a conversão e adoração ao Deus de Israel. Versículos 19 e 20. Um altar e um monumento seriam levantados ao Senhor no Egito. Esse povo clamaria a Deus, e ele enviaria um Salvador e defensor para libertá-los. Versículos 21 e 22. O Senhor se revelaria aos egípcios. Eles o reconheceriam, o adorariam e receberiam tanto disciplina quanto cura. Versículo 23. Uma estrada ligaria o Egito à Assíria, duas nações rivais históricas, mas, nesse futuro, caminhariam juntas em adoração ao Senhor. Versículos 24 e 25. Israel se tornaria mediador de bênção entre Egito e Assíria. Deus chama o Egito de meu povo, a Assíria de obra de minhas mãos e Israel de minha herança. Mensagem: o propósito final de Deus não é apenas julgar, mas redimir. Mesmo inimigos históricos, Egito, Assíria, Israel, seriam unidos em adoração ao Deus verdadeiro. Aplicação espiritual. Primeira, Deus derruba o orgulho humano. O Egito, centro de cultura, poder e sabedoria, não podia resistir ao juízo divino. Nenhuma nação ou pessoa é autossuficiente diante de Deus. Segunda, juízo abre caminho para a restauração. A disciplina de Deus não é apenas punição, mas correção para levar ao arrependimento. Terceira, Deus é Senhor das nações. Mesmo povos distantes e hostis, Egito e Assíria, estão dentro do plano de Deus para a salvação. Quarta, unidade futura em Cristo. Essa profecia aponta para o reino de Deus em que todas as nações, antes inimigas, se unirão sob Cristo, cumprimento pleno no Evangelho. Em resumo, Isaías 19 mostra o Egito orgulhoso sendo quebrado, mas também aponta para o Egito redimido, adorando ao Deus de Israel, num futuro de reconciliação e bênção entre os povos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir.
Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!